Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos à live de hoje com o tema O Desafio do Ensino Remoto. Hoje com o professor mestre Adeildo, professor de Biologia do IFPB no campus Campina Grande. E sejam todas e todos bem-vindos a esse momento de reencontro e de conhecimento, como sempre tem feito vocês comigo aqui, meus convidados, nesse espaço aqui, durante esses meses que estamos aqui em distanciamento social. Então estamos aqui esperando a presença do professor Adeildo para a gente poder iniciar essa conversa, esse bate-papo aqui a respeito exatamente desse momento em que nós professores estamos vivendo, que é o ensino remoto. Vamos lá esperar a chegada do professor Adeildo para a gente poder começar. Se a santa internet deixar, né? Tem dias que santa internet... Meu querido Arcanjo, setembro está chegando e a nossa live vem aí, viu, querido? Teus Oliveira, setembro chegando e nós aqui também, tanto o Arcanjo como o professor Matheus Oliveira, nós temos live no mês de setembro. Tá chegando, hein? Professor Adeildo. Boa noite. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, meu irmão. Satisfação tê-lo aqui. Quero dizer uma coisa a você que você não sabe e que é importante você saber. Eu tenho muito respeito e sou muito feliz e honrado por ser um amigo seu. A gente teve a oportunidade várias vezes de trabalhar juntos em várias escolas privadas quando a gente passou. E a vida da gente é tão corrida, Deus, que a gente não tem tempo de olhar olho no olho e dizer o quanto a gente respeita e admira um profissional do seu gabarito, da sua competência e principalmente das suas relações humanas. Uma das coisas mais bonitas que eu acho no seu exercício profissional e pessoal é o estabelecimento das relações humanas, o seu carinho, o seu amor que você tem com os seus colegas de profissão e com seus alunos. Estou falando e me arrepiando aqui, ó, tá vendo? Porque você é assim, você é uma pessoa extremamente competente, extremamente solícita, companheiro, humilde, amigo dos amigos. Se eu for falar, mas eu já estou enchendo d'água aqui, então é melhor ficar. Porque É, você sabe que a vida da gente é tão corrida, é uma loucura, que a gente não tem tempo de olhar para os nossos amigos de frente e dizer: amo você, você é uma pessoa que eu admiro, você é um exemplo, um referencial para mim. E estou aproveitando esse momento para dizer isso a você aqui de frente. E quero, com certeza, depois que tudo isso passar, lhe dizer isso pessoalmente, dar aquele abraço que você gosta de dar na gente, para você saber disso, que você é uma pessoa importante, que você é muito bem quisto pelos seus colegas e pelos seus alunos. Fique sabendo disso, é importante você saber. Aguenta coração, viu? rapaz, a minha preocupação agora é que comprei uma maquiagem caríssima, aí tô todo borrado aqui a maquiagem agora. Aí você me fez aqui borrar minha maquiagem caríssima. Mas tudo bem. Meu irmão, eu só tenho a agradecer, né? Até porque a gente sabe que na nossa profissão o reconhecimento talvez seja a melhor moeda, né? Para gratificar pelo nosso trabalho. É o reconhecimento, né, dos alunos, dos colegas, dos amigos, dos pais dos alunos, né, Isso. da sociedade, né? A gente sabe que isso é o que é importante. E vindo de você, saindo essas palavras de sua boca, é como se eu tivesse recebido agora uma honraria, uma comenda, né? Então eu me sinto aqui um comendador dele já, só por conta dessas palavras que você proferiu aí ao meu respeito, né? Fico bastante feliz pelo convite, fico bastante feliz aí de estar discutindo com você esse tema. Agradeço bastante mesmo. E saiba que a recíproca também é verdadeira. Te admiro bastante aí. Vejo, né, quando eu posso, assisto as lives que você faz com outras pessoas, com temas aí variados. E me coloca à inteira disposição, como sempre. Né, eu acho que a nossa profissão a gente tem que estar sempre servindo, né? Eu acho que a palavra certa é essa, servir, né?
A gente tem que servir ao próximo e a qualquer momento, quando precisar. Agradeço demais pelas palavras, e boa noite. Boa noite. Você sabe que é verdade e eu vejo sua voz embargada e eu sei que é verdade. Entendeu? Vocês não sabem, mas Adeildo é extremamente tímido. Na hora que ele está atuando, dando a aula dele, beleza, desenrolar tal. Mas na hora que a gente fala da gente, ou fala de algumas coisas que tocam, ele realmente, olha como é que já está com a mãozinha ó, no queixo, porque ele é extremamente envergonhado para essas coisas. E é exatamente por isso que as pessoas lhe admiram, porque você é realmente humano. Adeildo, o que tem de profissional que é desumano na nossa área, em várias áreas, não tá no gibi. Tá? Que é uma expressão da nossa época, né? Não está no gibi. Tem gente que não vai entender, Não vai entender o que é mas gibi, né? não vai não. Não sabe nem o que é isso. Mas vamos lá. Além dessa surpresa, tem uma outra surpresa aqui, que é apresentar você às pessoas, porque talvez acho muito difícil, mas como a gente está transmitindo para o mundo inteiro, né, pode ser que tenha alguém que não lhe conheça. Então, José Adeildo de Lima Filho, nome bonito, licenciado, nome bonito, é licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências e Educação e Tecnologia de Garanhuns, em Pernambuco, especialista em Ciências Biológicas pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, em parceria com a CSPR em Patos, na Paraíba, professor efetivo do nível D3 de Biologia, Educação Ambiental e de Meio Ambiente nos cursos técnicos integrados, subsequentes e superiores do Instituto Federal de Educação, o IFPB, Ciência e Tecnologia, Campus Campina Grande. Tem 30 anos de experiência no ensino médio, 8 anos de ensino superior e 8 anos no ensino básico, técnico e tecnológico, atuando nas áreas de ensino de biologia, biologia geral, entomologia, embriologia, etnobiologia, zoologia e ecologia geral. Este é o currículo de nosso amigo, professor mestre José Adeildo de Lima Filho. Este é o nosso convidado de hoje. Eu faço questão, sabe, Adeildo, de ler a respeito do currículo Lattes da pessoa, porque por trás dessas palavras, por trás de todo esse trabalho, de suas publicações, existe toda uma história para você ter chegado até aqui. E é por isso que eu valorizo cada degrau que os amigos percorrem na sua vida acadêmica, porque eu sei o quanto custou de sacrifício, de momentos de renúncia para que você chegasse no ensino público, né? Nós fizemos, e nossa geração praticamente toda fez o caminho inverso, né? Nós éramos do ensino privado e fomos para o ensino público. E trouxemos todo o know-how, toda a experiência, toda a vivência do ensino privado para o ensino público. E você pode ver que existe toda uma geração de professores hoje no ensino público, assim como eu e você. Nós somos professores hoje exclusivamente do ensino público. Trazer essa experiência, essa vivência nossa para o ensino público, para fazê-lo realmente de qualidade, e em especial você que trabalha com ensino superior, nos 3 pilares fundamentais que muita gente anda esquecendo, é o que a gente vai falar hoje: ensino, pesquisa e extensão, né? Adeildo, você tem aí 20 minutos para discorrer sobre o seu tema, que é ensino remoto. Mas aqui o Eduardo já manda uma pergunta para você. Desde a semana passada, aqui na outra live de Evandro, o professor Evandro Gomes, ele tinha feito essa pergunta para você no ar e para ele também, e aqui eu estou repostando. Qual é a diferença, professor, entre ensino remoto e EAD, educação à distância? Boa noite. Mais uma vez eu vou agradecendo, né, o seu convite. Queria dizer a você que de todo esse currículo aí, apesar de não existir um local específico para a gente colocar no Lattes, de tudo que você falou aí, só tem uma coisa que eu faço questão de ostentar. E ostento realmente, não sou modesto, é que eu sou amigo do professor Kleber Vitor Santos.
Isso aí eu gostaria de ostentar. Infelizmente, não tem um campo no curricular para colocar isso aí. É só o que eu faço questão de ostentar. O restante, para mim, não vem ao caso. Mas agradeço aí a sua apresentação. A princípio, o ensino remoto é aquele ensino onde a gente está de forma online, diretamente, vamos dizer assim, na linguagem mais simples possível, tete a tete com o aluno. Ele Isso. ligado lá e a gente, ao mesmo tempo, em tempo real, conversando com ele, discutindo com ele. O ensino de educação à distância, o EAD, né, vamos dizer assim, tradicional, normalmente a gente tem, nós podemos usar aulas que foram gravadas, né, e para serem exibidas em um determinado horário, a gente pode deixar dentro de uma plataforma atividades, né, para que o aluno vá acessar, vá responder, vá participar de um fórum, de um chat, né, de conversas. Então, na verdade, eu diria que o ensino remoto é aquele ensino que você está, vamos dizer assim, em tempo real, interagindo com o aluno, né? Pronto, isso seria basicamente, essa nossa live que a gente está fazendo aqui, seria basicamente um ensino remoto. Imagine que eu aqui tivesse um quadro, aqui atrás eu estivesse dando aula, explicando o conteúdo. Vamos imaginar agora que eu faça uma aula, que eu grave e deixo disponibilizado no canal do YouTube, ou algum tipo de atividade no Google Docs, para que o aluno baixe, ou dentro de uma plataforma que é o AVA, né, que a gente chama de Ambiente Virtual de Aprendizagem, que é uma plataforma que a gente chama de Moodle, onde o aluno tem acesso, ele loga lá, faz o seu login, e aí ele começa a responder as atividades. Então, na verdade, seria basicamente essa a diferença entre o ensino remoto e o ensino de AD. E, antes da gente começar, eu fiz um esquema hoje à tarde, né, passei a tarde toda esquematizando o que eu iria conversar com vocês hoje. Eu queria começar aqui falando um pouco sobre qual o papel, qual a função da escola. A escola, vamos dizer assim, do ponto de vista da estrutura física. O que é a escola em si, né, e tudo que está dentro dela representa para o aluno, né? Daí eu queria esse ponto de partida, partir desse pressuposto, para que eu possa falar um pouco sobre a questão do ensino remoto, né? A escola, ela é muito mais que um ambiente de se aprender e se apreender conteúdos, né? Na verdade, a escola é um local que muitas vezes a gente tem como um ambiente de socialização do aluno com, vamos dizer assim, com todos que fazem parte, né, do ambiente escolar em si. É na escola que muitas vezes. Então, a escola, ela desempenha um papel importante na vida do aluno, porque ele não é apenas um local onde a gente vai ter uma formação acadêmica, uma educação formal, como a gente costuma dizer, né? A escola, ela é um lugar... Lhe interrompendo, já tem um monte de alunos e alunas mandando um cheiro para você, dizendo lindo, maravilhoso, assim, viu? Eu já li aqui Vanessa Delfino, ela não gosta de chamar de Isso, Delfino, não. Ela gosta de chamar de Vanessa Pereira, mas eu chamava ela de Delfina. Estou vendo aqui Jaqueline Florgel, isso. também foi ex-aluna. Alguns aqui eu vi bem rapidamente, mas agradeço demais aqui a participação e a presença. Então, como eu estava dizendo, a escola ela é importante porque ela nos ajuda a se socializar, a interagir com o meio. E é na escola, como eu disse aqui a vocês, que a gente tem a nossa primeira experiência de socialização, né, com outras crianças. É onde a criança, normalmente, ela vai conviver com outras crianças fora do seu círculo familiar. É a partir daí que ela vai interagir melhor com o que nós vamos chamar de sociedade, né, a qual ela está sendo preparada para o futuro, né. Muitas vezes é na escola também que o aluno vai encontrar, que o estudante vai encontrar, o local para fazer suas refeições. Muitas vezes, em Sim, comunidades carentes, né, a escola fornece alimento, né, muitas vezes 2, 3 vezes ao dia, e a gente sabe que é na escola que muitas vezes o estudante vai encontrar a sua única refeição decente, dependendo de onde ele venha, né? É na escola onde sim. muitas vezes a gente consegue tímido, algo, vamos dizer assim, introvertido, né, introspecto, e a escola muitas vezes nos ajuda
a sair, vamos dizer assim, dessa bolha, né? Dessa cápsula. Muitas vezes é a escola que nos dá, que funciona como uma espécie de trampolim para o que a gente vai ser no futuro. É na escola também que a gente acaba discutindo alguns conceitos importantes de cidadania, de ética, de respeito, de empatia. A escola, eu acredito que seja o melhor local para que a gente faça isso, né, fora do ambiente familiar. A escola também é um local onde a gente aprende, muitas vezes, questões sobre reprodução humana, sobre sexo, sobre sexualidade, né? A escola nos ajuda até a entender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Eu estou puxando a sardinha para o lado da biologia, né? Mas a gente sabe que a escola também ela vai nos dar uma ampla formação do que a gente vai entender de mundo, né? Do que a gente precisa entender de mundo. E aí, por que eu estou insistindo em falar na escola? Né? Porque há quem defenda o chamado homeschooling, né? Que é educar os seus filhos em casa. Né? A prática de homeschooling defendida por muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente tem esse distanciamento social, e aí muitas escolas optaram pela questão das aulas remotas, das aulas de EAD, a gente percebe que os pais em si, eles estão se sentindo assim, desesperados, né? Muitos estão desesperados com o que está acontecendo, né? Que muitos não estão preparados para isso. E vamos também fazer uma espécie de meia-culpa. Nós, professores, também não estávamos preparados para isso. Eu já trabalhei dando aula em EAD, né? Eu já trabalhei em especialização, já dei aula em EAD em especialização, já dei aula em EAD de graduação, mas ensino remoto, em tempo real, né? Como está dizendo assim, interagindo, é algo muito, muito novo para mim também. Então, é algo que a gente tem que ter essa preocupação. O ensino remoto, para mim, ele aparece, né, nesse momento agora, como uma alternativa que tenta, de certa forma, minimizar, vamos dizer assim, o prejuízo da questão da educação formal na escola. Quando eu digo assim, minimizar, é porque nada substitui um ambiente de sala de aula, o convívio com os colegas, né? O carinho, muitas vezes o contato, a interação sensorial, vamos dizer assim. A gente tem todo esse aprendizado com essa questão afetiva dos nossos sentidos, né? Essa parte sinestésica, né? Isso é muito importante, né? Até porque a gente sabe que aquele ambiente ele contribui também para isso. Então, o ensino remoto ele acaba aparecendo como uma espécie de alternativa, né? Vamos dizer assim, e que nesse período de pandemia tornou-se uma preocupação muito, muito grande, porque quem partiu na frente, assim que começou o distanciamento social, cometeu alguns erros, porque pegou alunos que não estavam preparados para assistirem aulas remotas, né? Alunos que não tinham essa preparação não só do ponto de vista intelectual, né, vamos dizer assim, emocional, afetivo, como também não tinham preparação tecnológica para isso. Né? Uma internet de boa qualidade, um equipamento de celular, de notebook, de computador, que permita esse acesso. Né? Muitas vezes a gente sabe que em locais aí longínquos, né, a gente não tem alunos que moram em cidades aí bem afastadas da nossa região aqui, né? Eles não têm esse acesso à internet. Né? Então, uma realidade que a gente vivenciou nesse primeiro momento, isso no início do distanciamento social, foi que o ensino remoto ele foi lançado assim meio que a toque de caixa. Né? Algumas escolas municipais e estaduais passaram a promover esse ensino remoto, as escolas privadas também. A gente sabe que no caso da escola privada tem um problema, né? Porque é uma escola que presta um serviço remunerado, vamos dizer assim, para os pais de certa forma, pagam, né? Não que a escola pública, os pais não paguem, né? Eles pagam, sim, com os impostos, né? A gente não tem escola gratuita, né? A escola não é gratuita, pública. Não existe. A escola ela é paga, sim, pela sociedade. Mas dentro de uma escola particular, é como se o pai pagasse duas vezes os seus impostos e as suas mensalidades, né? E foi a resposta que os donos de escola encontraram para justificar, até certo ponto, né,
a permanência desses alunos, né? E a gente sabe que é toda uma cadeia. Se não há mensalidade, não há salário para professor, não há, né, pagar os custos do funcionamento da escola. Só que a gente começa a perceber o seguinte, que para uma escola particular, a coisa não é tão complicada quanto para uma escola pública, né? Eu tenho um caso de aluno de escola pública que, quando chegam nas suas cidades, muitas vezes saem 6 horas da noite, vão chegar 10 horas da noite nas suas cidades, né, nos ônibus das escolas, e ainda vão, muitas vezes, ajudar na lida doméstica, né? Ainda vão ajudar os pais em alguma coisa, né? E a gente Olha sabe aqui, que muitas vezes... lhe atrapalhando, porque tem um comentário aqui de uma aluna sua, ela está dizendo exatamente isso. Professor, deixa eu pegar aqui o comentário, que eles vão sumindo e a gente perde. Elvia Nascimento. Continuamos sem ter as condições materiais objetivas para ministrar e assistir aulas remotamente. Essa modalidade é precária e precarizadora. É o comentário dela. Isso. Por sinal, eu até cheguei a fazer um poema, né, falando sobre o ensino remoto, né, que é um ensino excludente, ele é excludente. Aliás, minha gente, vamos ser assim, bem práticos, né, bem objetivos. Tudo que eu iria falar hoje eu poderia resumir num único ponto. Qualquer que seja a solução de volta às aulas, que não seja presencial, eu não estou defendendo ensino presencial agora não, eu estou só dizendo isso aqui a vocês. Qualquer que seja o formato de ensino, que não seja o que estava colocado antes da pandemia, presencial, é excludente. Qualquer formato que a gente imaginar, certo? Se vai usar Google Classroom, se vai usar Moodle, se vai usar aula remota, qualquer que seja, é excludente. Qualquer que seja, né? Professores não estão preparados, né? A gente está passando, por sinal, agora no Instituto Federal, aqui no IFPB do Campus Campina Grande, por um processo de treinamento, e todo o Estado também por um processo de treinamento, para poder usar essas plataformas. Como utilizar, né? E o fato é o seguinte, gente, o fato de eu aprender a usar aquela plataforma, aprender a usar a ferramenta, o instrumento para as aulas remotas, não é necessariamente uma garantia, né, de uma transmissão de um conteúdo, vamos dizer assim, de forma satisfatória, a contento. Não é. Né? A gente sabe que a gente não vai ter o aluno, né, fazendo aquela pergunta, interagindo com o professor, né? A gente sabe que muitos alunos não vão registrar suas presenças, né, vão muitas vezes abrir lá e vão sair da sala, né? E sem falar, né, minha gente, dos alunos que não vão ter acesso, porque não tem uma internet de qualidade, não tem um aparelho de celular. Então, assim, o grande problema hoje do ensino remoto é que ele aparece para tentar solucionar um problema, né, e gerando vários problemas. Se o ensino presencial, gente, ele tem seus defeitos, ele tem seus problemas, ele tem que melhorar, o ensino remoto, em nenhum momento, em nenhuma hipótese, ele é uma alternativa, vamos dizer assim, que eu considere viável para esse momento. A não ser que a gente voltasse com as aulas presenciais. Seria a forma da gente não excluir ninguém. Porém, a gente sabe que a aula presencial agora é fazer com que todo mundo se contamine, todo mundo, né, esteja aí arriscado e a gente aumente os casos ainda mais de Covid-19. Então, a grande preocupação nossa hoje é que os nossos alunos, eles não estão aprendendo os conteúdos da forma que estão sendo colocados, né? E o que eu vejo é que no ano seguinte nós teremos que repensar como é que a gente vai repor esses conteúdos em alunos que foram aprovados para uma outra série. Imagine conteúdos que são pré-requisitos para você compreender algo mais à frente, e esses conteúdos foram dados a toque de caixa, de qualquer forma. Há quem romantize, há quem glamorize, né, o ensino remoto. Eu tenho professores que trabalham em faculdades particulares que
infelizmente vão lá para dentro do Instituto Federal, que também são professores e não são de dedicação exclusiva, dão aula também em faculdades particulares, que dizem, não, mas em tal faculdade está ocorrendo tudo bem. Está todo mundo, está ocorrendo tudo bem porque está funcionando. Está ocorrendo tudo bem porque os alunos estão pagando a mensalidade e a instituição está pagando o salário deles. Então está ocorrendo tudo bem, né? Então, muitos desses alunos, quando chegarem em casa, vão chegar no quarto, um ambiente muitas vezes bem ventilado, bem iluminado, com o seu birozinho, com a sua cadeirinha, né? Bem confortável, um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, o almoço, né? Todo um aparato, né, que os pais vão dar para essa criança, que é o conforto básico, comum, que eles têm em casa, né? Então, assim, muitos dos nossos alunos de escola pública, nesse período agora, gente, estão na lida com os pais. Eu tenho alunos que estão trabalhando no que a gente chama de roçado, né, na nossa linguagem aqui. Nesse período agora, estão no roçado, estão trabalhando, estão ajudando com costura. Tem alunos que estão trabalhando, consertando carro, que o pai é mecânico, ele está ajudando na oficina com o pai. Então, assim, nós temos alunos que, quando chegarem em casa, não vão ter alimento, não vão ter comida. Eu vi um meme que poderia ser algo engraçado, até porque meme normalmente nos remete a algo engraçado, mas que para mim, infelizmente, ele me causa uma tristeza muito grande. É uma mensagem, como se fosse um print de um WhatsApp, onde a diretora de uma escola diz assim, olha, essa semana nós vamos começar com as aulas remotas, nós vamos transmitir os conteúdos através da plataforma tal. Aí um aluno vai e pergunta, e a merenda? Ela vai chegar também online? Eu queria pegar esse ponto, que não é só a merenda, mas eu estou pegando o ponto da merenda em si, mas é toda uma estrutura que a escola fornece para que o aluno possa aprender, né? Então, é complicado, eu acho extremamente complicado a gente pensar em aula remota e achar que vai ficar tudo bem, né? Talvez, numa escola privada, a visão é mercadológica, é aquela visão de paguei, eu quero receber, né? Isso funciona, né? Agora, até para os pais que realmente estão, de certa forma, satisfeitos, né, com o serviço prestado nas escolas particulares, eles têm que entender que o aprendizado dos conteúdos, né, e a questão da própria socialização dos seus filhos com os outros colegas, a interação com os outros colegas, isso aí, gente, é algo que a gente não vai conseguir recuperar, né? Esse ano de 2020, infelizmente, era um ano para que a gente pensasse em cancelar o ano letivo. Seria, vamos dizer assim, a forma mais sensata, né? Porque a gente vai ver que quem antes era excluído digitalmente vai continuar excluído digitalmente. Não vai ter acesso às aulas remotas. Muitas vezes, alguns conteúdos vão ficar sem ser aprendidos e apreendidos, né? Então, eu vejo com muita preocupação o que nós vamos fazer posteriormente, no ano que vem, com os conteúdos que a gente considera básicos, pré-requisitos, para um aluno ser aprovado de uma série para outra. Eu vejo muitos pais preocupados em que o aluno não perca o ano, para que eles não percam o dinheiro que ele investiu, né? Eu gostaria muito que os pais pensassem agora, sobretudo das escolas particulares, que a perda de um ano, entre aspas, né, a perda do dinheiro investido, ele é muito, muito pouco se a gente for pensar em vidas humanas, né? A gente está com uma previsão aí nada, vamos dizer assim, animadora, de que talvez no final de outubro a gente tenha 200 mil mortes no país, se a gente continuar do jeito que as coisas estão caminhando. São 200 mil pessoas que eram, né, amores de alguém, né? Alguém amava aquela pessoa, né? No mínimo, né? Pelo menos uma pessoa amava pelo menos essas 200 mil. Então a gente tem pelo menos por baixo 400 mil pessoas, teremos 400 mil pessoas, né, tristes por terem perdido
um de seus amores aí, né? Então, o ensino remoto, na minha opinião, ele aparece como uma alternativa que, infelizmente, ela é uma alternativa excludente. Então, não há como a gente pensar que ele vai nos ajudar a restituir, a consertar, a reparar o que foi perdido nesse tempo que a gente está aí de distanciamento social, né? E, principalmente, eu vejo dois problemas muito sérios, sabe, Kleber? Nas escolas que se precipitaram e que logo em março, início de abril, já começaram com as aulas remotas, elas cometeram um erro muito grave, que foi fazer isso sem a preparação para os professores e principalmente para os alunos, né? E as escolas que estão fazendo isso agora. Quando eu falo escola, eu falo não só do Instituto Federal, mas também das universidades públicas. Nem era para ter começado tão cedo, nem era para ter começado tão tarde. Na minha opinião, não era para ter começado em tempo algum, em momento algum. Mas se era para começar do jeito que começou, as universidades públicas, institutos federais, era para ter começado no início, para que a gente pudesse, de certa forma, ir adaptando e consertando alguns problemas que poderiam surgir ao longo da caminhada. Que, para mim, que ao meu ver, a gente poderia consertar, mas seriam remendos em cima de remendo. Né? Você imagina uma calça que foi remendada, aí você vai botar um remendo em cima daquele remendo, depois coloca outro remendo, e aí seria basicamente isso. Então, assim, nesse primeiro momento, eu queria deixar assim, essa reflexão sobre o porquê o ambiente da escola em si ele é importante, né? Não só na formação, vamos dizer assim, acadêmica do aluno, mas de todo o ser humano, né? Como um todo. E aí o papel da escola é muito importante. Né? Fora as aulas presenciais, que, claro, eu não estou defendendo volta de aulas presenciais de jeito nenhum, né? Vou até bater novamente essa tecla. Fora as aulas presenciais, qualquer solução fora disso é exclusão. Ótimos pontos de vista. Talvez muita gente que tenha passado por aqui não tenha sido tão contundente, tão claro, né, em relação a esse desafio que é o ensino remoto, como você colocou aqui, em especial, dois pontos da sua fala que são muito interessantes: o começar cedo demais e o começar também tarde demais. Afinal de contas, não é, Adeildo? Nós já estamos caminhando para o final da primeira quinzena do mês de agosto, por incrível que pareça, e daqui a 15 dias estaremos em setembro, não é? De um ano atípico, um ano completamente diferente, um ano sem precedentes na história mundial, e aonde o ensino, a aprendizagem, a convivência, as relações sociais, elas realmente elas não mudaram, né? Elas se transformaram. E aqui o Marcelo diz aqui no comentário dele, né? Muitos só mudaram o chip, sem discutir nada, sem emoção alguma. Ele faz outro comentário aqui, aliás, o Jefferson faz o seguinte comentário: enquanto a galera continuar relativizando a quarentena, o retorno das atividades será inviável. É o comentário do Jefferson. E a Elvia faz o segundo comentário dela dizendo, exatamente, Adeildo, é excludente porque, por princípio, todas as responsabilidades recaem sobre os professores, inclusive dos meios tecnológicos, que nem sempre são fiéis. E a Flor está dizendo aqui, Jaqueline, né? Infelizmente, os alunos ficarão sem subsídios para cursar o ano letivo posterior. E a Elvia continua, né? Muitos professores com salários rebaixados, né? Houve uma determinação de redução, né, de jornada de trabalho, consequentemente de salário, muitos professores com salários rebaixados e trabalho aumentado. É uma precarização total do trabalho docente e que não garante a qualidade devida aos alunos quanto à transmissão
dos conteúdos. E o Jefferson continua. Professor Adeildo, aqui já começamos aqui a segunda parte da live, a parte das perguntas, tá? E eu garanto a você que vão, infelizmente, por causa do tempo, Adeildo, algumas vão ficar... Eu estou aqui num drama de escolher as perguntas, porque são muitas, né? Muitos comentários, mas vamos lá. Primeira pergunta que é do Jefferson. Professor Adeildo, existe a possibilidade de ocorrerem 2 calendários paralelos, sendo um para os alunos que têm condições de aderir ao ensino remoto e um outro para o ensino presencial? É a pergunta do Jefferson. Eu acho assim, né? Ensino presencial agora, a escola que decidir fazer isso, ela está sendo irresponsável, né? É um suicídio, né? Literalmente, né? Um suicídio. A gente percebe que eu sou, obviamente, totalmente contra a volta do ensino presencial. Eu, particularmente, faço parte do grupo de risco, né? Além de ter diabetes, apesar de controlar a diabetes, né? Eu também tenho problema de asma, então eu não voltaria, eu entraria na justiça e não aceitaria a volta do ensino presencial, até porque eu estaria correndo risco, né? Essa história de fazer um rodízio de sala de aula, alguns alunos assistiram agora, outros assistem depois, isso aí não existe. Isso aí, não né? existe. Imagina na educação infantil, né? Uma criança Sim. agarrada com outra, comendo o lanche da outra. Se os nossos adolescentes bebem muitas vezes no copo de um colega, comem um pedaço da comida do outro, né? É difícil você manter distanciamento social dentro de uma escola. Aliás, vamos combinar uma coisa. Escola é um ambiente que você pode imaginar tudo, menos um ambiente de distanciamento social. Distanciamento social, concordo. Distanciamento social e escola, e aí quando eu falo escola, eu falo todas, são termos que não cabem numa mesma frase. Elas não conseguem estar na mesma frase. Então, é impossível, né? E eu digo isso não só entre os alunos, mas entre nós professores também. Né? Se eu me encontrar com você presencialmente, a vontade de dar um abraço, de apertar a sua mão é muito grande. Né? A gente vai começar a conversar, daqui a pouco a gente relaxa. Daqui a pouco eu pego na tua mão, daqui a pouco a gente se abraça. Isso é o ambiente. Aliás, a escola é isso. Então, assim, o ensino presencial, para mim, nesse momento agora, é algo que deve ser descartado. Né? Essa história de se fazer um calendário para alunos que vão assistir aula de forma presencial e alunos que não vão, isso aí também é algo que, para mim, não funciona. E um detalhe, minha gente. Como é que a gente vai avaliar o aprendizado desses alunos? Né? Eu vou estar com, vamos dizer assim, com um jogo, num jogo, onde as regras para um grupo que foi excluído é uma, e a regra para o grupo que foi, vamos dizer assim, agraciado é outra, para o mesmo jogo. Então, assim, é complicado. Então, ao meu ver, amigo Jefferson, não há solução fora, né, a gente pensar em encerrar o ano letivo. Né? Infelizmente, isso é uma atitude drástica, é uma atitude extremamente complicada, mas é algo que, se a gente for pensar de maneira, no mínimo, razoável, a gente não romantizaria, não glamourizaria o ensino remoto. Né? E eu vou até mais além, minha gente. Quantos de nós, professores de escolas públicas, municipal, estadual, né, tem equipamentos que realmente possam fazer essa transmissão? Eu tive que adquirir aqui um suporte para fazer uma live, porque esse suporte também vai servir para as minhas aulas quando voltarem agora, né, no IF. Eu tive que adquirir aqui um celular, vou fazer uma iluminação melhor na minha casa, né? Um isolamento acústico, porque se passar agora aqui o carro da pamonha, do ovo, todo mundo vai ouvir. Né? Precisamos disso aí. Imagina eu dando aula aqui e passar umas motos com os canos furados que aparecem aqui para lá e para cá. Né? O carro do ovo, o carro da pamonha, o carro da bolacha, o carro do não sei de quê. Então, assim, a gente precisa entender que a nossa casa não é uma sala de aula. A minha casa ela não foi projetada para ser uma sala de aula. E nem quero que ela seja. Né? Eu não quero, até porque o meu trabalho é uma coisa. É lá o meu trabalho. Minha casa é um ambiente onde eu descanso, onde eu educo meus filhos, onde eu relaxo,
onde eu Recebe faço seus amigos, né? recebo meus amigos. Então, essa é a função da minha casa. Não tem que funcionar como uma sala de aula. Né? Então, eu fico Ou como um escritório, né? um Ou como um escritório. escritório. E admiro, viu, gente? Admiro professores, né? Mas, de certa forma, eu fico com uma pulga atrás da orelha, que diz que está acontecendo tudo bem. Não, que está desenrolando, que os alunos estão aprendendo tudo, que está tudo maravilhoso. Eu não consigo imaginar como o ensino remoto conseguiu, de forma tão rápida, substituir o ensino presencial e se tornar, assim, algo maravilhoso, né? Da noite para o dia. Eu não consigo imaginar, né? E eu acho que o professor que diz isso também, de certa forma, ele acaba contribuindo para uma desvalorização do nosso papel enquanto educador, enquanto ser, né, que de forma presencial interage com os alunos, não só para transmitir-lhes conhecimento, né? Então, eu acho que o professor que faz isso, de certa forma, e valoriza e muitas vezes espetaculariza o ensino remoto, né? Ele, de certa forma, presta um desserviço à nossa categoria, à nossa classe, porque ele demonstra que em qualquer lugar, qualquer um pode ser professor, né? Com todo respeito aos que acham que podem transmitir conhecimento de forma remota, através de uma live, e que isso possa substituir o papel de nós professores, de uma sala de aula com os nossos alunos interagindo. Eu vejo isso com muito medo e acho muito perigoso, né, quem de certa forma, acha fascinante estar trabalhando de forma remota. O Arthur, ele pergunta, ele faz o seguinte comentário, na verdade. E a situação piora quando as instituições de ensino superior particulares, privadas, dão a opção dos alunos em aderir ou não ao sistema híbrido, teóricas online e práticas presenciais. E a situação dos professores não é tocada. O Gerson continua muito sensato, professor, o seu testemunho. Se tivéssemos feito o isolamento adequado, esse é o principal ponto, sabe, Adeildo? Nossas preocupações seriam menores. Para você ter uma noção aqui, Adeildo, existe um bairro aqui, na verdade quase uma cidade, né? Que é o bairro de Mangabeira. Adeildo, Mangabeira não entrou em distanciamento social desde março até agora, Adeildo. E é o bairro, é a região da área metropolitana aqui de João Pessoa que mais tem casos de Covid-19, mais tem mortes por Covid-19 é Mangabeira. Entendeu? Quando o comércio ele estava pensando em abrir, Mangabeira já estava aberto, nunca parou. E os casos só multiplicam, eles não aumentam não, Adeildo, eles multiplicam aqui em Mangabeira. A pergunta do Vitor diz o seguinte: professor, este ano de 2020 tem condição de voltar a ser presencial ainda neste ano? Ou é completamente insensato esse retorno? Na minha opinião... 100% presencial. Isso. Na minha opinião, voltar de forma presencial, sem a gente ter conseguido achatar a curva, né, como a gente costuma dizer, né, como as autoridades costumam dizer, e sem uma vacina, eu acho extremamente perigoso. Como eu disse a vocês, eu faço parte do grupo de risco, né? E eu não voltaria. Eu, particularmente, iria entrar na justiça, eu ia resguardar a minha saúde, né? E eu fiz o distanciamento social, saí muito pouco, né, de casa. E eu não gosto de estar batendo numa tecla daquilo que passou, não, mas o Jefferson colocou aí algo que era crucial. Se a gente tivesse o mês de abril, no máximo maio, se as autoridades desse país tivessem decretado lockdown em abril, no mais tardar maio, a gente teria, no início de junho, no máximo em junho, poderia pensar em um ensino híbrido, ainda meio que, vamos dizer assim, receosos. Porque, na minha opinião, a gente só deve voltar realmente quando tiver a população vacinada, imunizada. Sim.
Antes disso, voltar de forma presencial, eu acho muito perigoso. E eu acho isso muito preocupante, porque a vacina é a única forma, vamos dizer assim, segura do ponto de vista epidemiológico para que a gente possa pensar, né, vamos dizer assim, numa convivência, num contato seguro entre as pessoas, né? E aí, claro, eu não vou entrar aqui em discussão, até porque, olha, gente, é algo que a gente já esgotou, né? Sim. E a questão Se for de colocar ser. a questão política aqui, Ave Maria. Infelizmente, se ideologizou, né? Ideologizou a pandemia. Mas se a gente tivesse tido realmente um governo que tivesse dado um bom exemplo de distanciamento social, que não fosse para a mídia sem máscara, que não causasse aglomeração, que não duvidasse da ciência, que não insistisse, batesse na tecla em medicamentos que não têm comprovação científica. Minha gente, foi anunciada agora, recentemente, a vacina da Rússia. Né? E alguém Isso. me perguntou, você tomaria a vacina da Rússia? Eu disse, tomaria vacina de qualquer nacionalidade que tiver cumprido com todas as etapas de testes e que seja realmente segura. Eu não estou preocupado que a vacina é do lado A, do lado B, é vermelha, é amarela, é laranja. Não, estou lá Exatamente. preocupado se a vacina funciona. E que ela Certíssimo. realmente. Até porque eu não posso ter feito um discurso batendo em cima de medicamentos que se dizia que era a salvação, né, como a cloroquina, a ivermectina, e tantos outros aí, ozonioterapia, que a gente sabe que a ozonioterapia é uma terapia que funciona, para Sim. algumas doenças, mas para a Covid-19 não há nenhum estudo científico que demonstre isso. E Nenhum. então, a gente não tá negando a eficácia da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, do ozonioterapia e de outros medicamentos, não. A gente está duvidando de que essas substâncias realmente possam ajudar, auxiliar ou amenizar a Covid-19. Esses medicamentos, essas terapias, elas existem para outras doenças, outras Sim. enfermidades, né? A gente não está negando. Então, o nosso grande problema é que a gente não fez o nosso dever de casa. A gente não fez um distanciamento social que deveria ter feito, né? Essa quarentena, como a gente chama, né? Eu até já tive a oportunidade em outras lives falar a diferença de distanciamento social, isolamento social e Isolamento quarentena, social, né? quarentena. São três coisas diferentes. A gente não fez o distanciamento social correto. Né? Não. Então, se a gente tivesse decretado um lockdown, a gente teria retomado de forma. Eu até diria a vocês, poderia até pensar no ensino híbrido, mas a gente teria dado um achatamento nessa curva. Mas, Com na minha certeza. opinião, voltar de forma presencial sem É vacina, suicídio. é Suicídio. suicídio. É suicídio. Então, assim, eu particularmente acho que a gente está muito preocupado com a questão econômica, a questão educacional, mas a gente tem que entender que o número de mortes vai aumentar muito. Se Muito. as crianças E entrarem em rápido, contato, viu? muito E mais rápido do que a gente rápido. imagina. Eu não Muito sei mais se rápido você do que a gente prestou imagina. atenção, Adeildo. A gente demorou um pouco para chegar nos 50 mil, mas para chegar nos 100 mil foi muito rápido, cara. Muito rápido. É porque o Muito crescimento é rápido. exponencial, né? O crescimento ele é exponencial, né? É como se a gente imaginasse o seguinte, um tabuleiro de xadrez, onde eu vou colocar 1 grão de feijão no primeiro quadradinho do tabuleiro de xadrez. No próximo tabuleiro eu vou colocar 2. No próximo 4. No próximo quadradinho 8 e assim por diante. Isso é um crescimento exponencial. Quando a gente chegar na metade do tabuleiro, a gente não vai conseguir mais colocar. Né? É tanto o grão de feijão que não vai mais caber. Porque é um crescimento exponencial. Do primeiro, vamos dizer assim, até você conseguir chegar até o décima casinha lá do tabuleiro de xadrez, você vai ver que a quantidade de grão de feijão que você vai ter que colocar é muito grande. Só para você ter uma ideia, se no primeiro você colocar 1 grão de feijão, no décimo você vai colocar 1.024 grãos. Exatamente. É 2 elevado a décima. Imagina um crescimento de 2 elevado. Isso quer dizer que eu contamino 2 pessoas. Cada pessoa vai contaminar mais 2. E assim por dentro. Vamos pensar assim, numa contaminação de 1 pessoa para cada 2. Mas imagina, pessoal, uma contaminação de 1 pessoa com 3 ou de 1 para 4 para 5. Então, assim, o crescimento por ser exponencial, ele pode demorar no começo, mas depois ele cresce assustadoramente. É o que nós estamos vendo hoje. Mas isso foi falado, minha gente, pelas autoridades sanitárias, pelos
os estudiosos, pelos cientistas, né? Mas, infelizmente, Por foi várias instituições, como a Fiocruz, por exemplo, que é respeitada no Fiocruz, mundo OMS, inteiro. Conselho Federal de Medicina, conselhos regionais, e tudo. Mas, infelizmente, Tudo. isso foi levado para Ignorado, um né? campo Foi ignorado, foi ignorado, ou ignorado. então levado para um campo de disputa ideológica, né? Isso, Que de disputa política, né? é o que realmente, infelizmente, nos atrapalhou. Então, assim, eu particularmente acho que qualquer solução de volta do ensino presencial, qualquer decisão, melhor dizendo, de volta do ensino presencial sem a vacina, para mim, é insensato, é descartável, é suicídio. É como o professor Johnny aqui de língua portuguesa está dizendo, né? Em Mangabeira, o povo nas calçadas, jogando baralho, nos espetinhos, sem máscara, aglomerando, crianças na rua sem máscara, um caos em Mangabeira. O Marcelo disse, se o lockdown de 60 dias tivesse sido feito lá em março, resolveria muita coisa, né? O tempo é bastante curto, a gente passa muito rápido e você discorreu o tema de forma natural, tranquilo, muito consciente da sua responsabilidade como um agente de informação e de conhecimento. Parabéns aqui pela sua explanação. Mas eu ainda tenho duas perguntas aqui para a gente fechar e para você fazer as suas considerações finais, né? Já que a gente tem agora exatamente 4 minutos. Então, a Marcela e a Jéssica, elas fazem as seguintes perguntas. Professor, qual foi ou qual é a principal lição para você dessa pandemia? E a outra pergunta é a seguinte: pós-pandemia, com vacina, com tudo resolvido, você acredita que o ensino, de uma forma geral, ele será 100% presencial, como antes da pandemia? Primeiro, eu vou começar pela última pergunta. Como eu disse, né? Se houver vacinação, assim como aconteceu em 2008, se eu não me engano agora, com a questão da H1N1, né? Acho que foi 2008, foi 2007, 2008, é possível voltar, né? Assim como aconteceu com a H1N1, né? Então, na minha opinião, voltar com o ensino totalmente presencial, obviamente com a vacina, sim. Isso aí eu defendo, né? Até porque a gente tem uma medida segura. Agora, com a vacina que realmente tenha cumprido todas as etapas de teste, né? E que realmente se mostre eficaz, né, para a gente. E, na minha opinião, a maior lição que a gente vai sair dessa pandemia, eu até, como a gente não saiu ainda, né? Fica até difícil a gente profetizar isso, como a gente está ainda dentro do olho do furacão, e a gente não está no melhor momento, talvez esteja no pior momento dessa pandemia. Exatamente. Eu acho que o melhor momento a gente teve em março, abril, maio, junho, né? A gente está dentro do olho do furacão agora, né? Agora que a gente está vendo o estrago que a pandemia fez na economia, né, nas relações sociais, na questão do aprendizado, da questão da saúde pública. Mas nada disso, gente, nada disso é comparado aos estragos em vidas humanas, os estragos na saúde, nas sequelas que as pessoas que a gente diz assim, curadas, vão apresentar. A gente não sabe ainda, daqui a um tempo, o que é que essas pessoas vão ter de sequelas, né? E aquelas que inventaram de fazer terapias com medicamentos que não eram testados, né? A gente sabe de que pessoas que receitaram aí medicamentos que não havia comprovação científica. Então, eu acho assim que a maior lição que a gente vai tirar dessa pandemia é que a gente precisa ter respeito pela vida humana. Em todos os níveis, não somente de faixa etária, né? Porque a gente, da criança ao velho, a gente tem que entender a importância de garantir a vida dessas pessoas, né? Mas também de valorizar a saúde pública. Porque tudo que está sendo feito, minha gente, hoje, diz esforços de quem está na linha de frente, quem está dando sua vida. Eu vi um médico agora que faleceu recentemente, lutando, né, na cura das pessoas com Covid-19. A gente tem que entender que esse prejuízo aí, minha gente, a gente não vai conseguir reparar. Então, valorizar a questão da vida humana, valorizar a saúde pública, e saber que a nossa saúde pública ela pode não ser
a melhor, não pode ser o modelo ideal, mas pode ter certeza que se a saúde não fosse pública, muitas pessoas que tivessem sido curadas pela Covid-19 e que fazem parte dessa estatística de recuperados estariam hoje todos endividados. Né? Eu vi casos aí de pessoas nos Estados Unidos que tiveram que vender suas casas, seus carros para pagar, para custear tudo que foi gasto na sua recuperação. Então, que a gente saiba valorizar a vida do ser humano, em todas as faixas etárias, todas as classes sociais, que a gente saiba valorizar os nossos impostos, que são os nossos impostos que são cobrados em tudo que a gente consome, que paga a saúde pública, que é quem está na linha de frente, lutando diuturnamente, incansavelmente. Então, não vou chamar de herói não, porque heróis são pessoas que têm poderes, né, fantásticos, especiais. São pessoas que estão dando o seu sangue, o seu suor, a sua lágrima, né, a sua pele, a sua alma, para poder combater isso aí. E essas pessoas merecem respeito. E eu acho que a gente precisa entender que a vida humana, todas elas, né, em todos os níveis, elas precisam ser respeitadas. Então, eu acho que a maior lição seria essa. Fantástico, sem tirar nem pôr nem uma vírgula, nem um J, nem um tio. Meu querido, uma lição de cidadania, uma lição de humanidade, uma lição de conhecimento. Essa live com você aqui agora, em todas as palavras que você citou. Ela vai ficar disponível e gravada aqui no IGTV e vai para o YouTube amanhã, para que todas as pessoas tenham acesso a tudo isso que você muito bem, com maestria e competência falou. Gratidão por ter aceito esse convite, gratidão pela nossa amizade, pelo seu conhecimento. E fica aqui os contatos para que você coloque as pessoas em contato com você. Como as pessoas podem lhe encontrar? Eu estou aqui no Instagram, né, nesse perfil. Eu acho que é a rede social mais ativa que eu tenho hoje é o Instagram, eu também estou no Facebook. Mas no Instagram eu estou aí, né? Adeildo, underline Lima Adeildo, né? Tem aí meu contato principal, então quem quiser ter mais alguma informação, trocar alguma ideia, me colocar inteira à disposição. E agradeço, cara, agradeço demais o convite e espero estar com você aí em outros momentos, não só de live, mas também presenciais, né? E vamos ver Com se a gente certeza. possa passar essa vacina sair logo, porque além das aulas presenciais, a gente precisa também fazer os nossos momentos sociais presenciais também, né? Com certeza. Está me devendo uma Sem visita sombra. com um feijão com cerveja. Você disse que vem aqui comer um feijão com cerveja. Está garantido e está confirmado, sim. Professor Helder Um também está lhe mandando um abraço. Professor Helder, aí também de Campina Grande, está lhe mandando um abraço aqui também. Viu? Helder Neves. Professor Helder. Isso, Helder Neves de Albuquerque. Ele Eita, mesmo. aí é uma sumidade, viu? É, Uma sumidade. competentíssimo, sim. E uma excelente pessoa. Aliás, Verdade. Adeus, eu não acredito em excelente profissional e existem excelentes pessoas. E essas excelentes pessoas são também, por conseguinte, excelentes profissionais. Antes do profissional existe a pessoa. E é como eu comecei a live de hoje com você, falando da pessoa que você é. Isso é o espelho na sua profissão. Então, gratidão a todo esse momento que nós tivemos juntos aqui. E estou marcando aqui ao vivo com você uma outra live para a gente discutir um outro problema: racismo. A gente precisa falar desse problema e parece que nessa pandemia, Deus, ficou escancarado. E o caso mais recente, para a gente comentar aqui, que a gente está realmente no minuto final, foi esse caso desse motoboy lá em um condomínio de luxo, desculpa, em relação a esse comportamento racista no Brasil. E a gente precisa discutir, Adeildo, a respeito de racismo, porque é importante se despertar a consciência no brasileiro. Todos nós somos humanos, independente do credo, independente da sua orientação sexual, independente da cor da sua pele, independente da sua etnia, independente de aspectos espirituais, todos nós somos seres humanos. Mas parece que isso está um pouco esquecido e a gente vai marcar e discutir esse ponto que é crucial hoje no Brasil e no mundo, que é o racismo. Essa será a nossa próxima live para a gente discutir aqui, ok?
Gratidão, querido. Muito obrigado. Saúde e paz para você e para sua família. Até a próxima. Boa noite, irmão. Valeu, 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 valeu. Um abraço. Receba meu abraço virtual aí.